O encontro de Jesus com a mulher em Sicar, lá em Samaria, quando encontrou com aquela mulher, uma mulher que tinha uma vida bastante difícil, ela não era uma pessoa segundo os padrões da religião do dia, mas ela reconheceu o Messias em seu dia, ela reconheceu a palavra em carne em seu dia. Ela reconheceu as escrituras que estavam tomando lugar naquele dia. Essa é a coisa mais grandiosa, reconhecer a palavra em seu dia. Graças a Deus. Tivemos esse encontro também, o encontro com a palavra. Glória a Deus. O mundo é uma imensidão, mas quando a predestinação, céus e terra tornam um. E haverão de se encontrar algum dia em algum lugar. Os dois se fundirão, se tornará uma unidade, ainda que seja no amargor de teu desgosto, ou na beira do poço, ao levantar seu rosto, vai se deparar com a face da paz. Não importa o teu passado, pois este que lhe tem falado é quem pode teus pecados perdoar, e para sempre em um momento os lançará no mar do esquecimento, e novas vestes brancas vai te dar, e a natureza reverente a contemplar, Criador e criação, unidos em perfeição, eleição de quem traz em si uma semente, para ver a Deus andando entre a gente, porque filho de Abraão não falha e nem se engana em reconhecer a Deus vivendo em carne humana, e lhe dará água para curar suas feridas, e se você a beber, jamais terá sede em sua vida, e vai revelar os pensamentos do teu coração, está aqui quem é maior que Salomão, e veio te encontrar quando você menos esperava, para restituir a esperança que findava, e tem pra você uma transformação definitiva. Se ele disser quem ele é, este segredo mudará a sua vida. E a mulher disse: vejo que tu és profeta. Ela disse para ele no poço: e de ti ouvi dizer das maravilhas que farias, pra se dar a conhecer. Hoje se cumpriu a profecia, o Messias está aqui.
a sua vida. Se ele disser quem ele é, e ele disse que este segredo já mudou as nossas vidas. As nossas vidas. Mudou as nossas vidas. Se ele mudou. Olá, irmão, irmã, Deus abençoe a todos vocês, preciosos companheiros da mesma preciosa fé. Como nos disse Pedro em uma de suas cartas, estamos aqui debaixo desta unção maravilhosa que o Senhor tem nos trazido nesse tempo, esta fé necessária, esta fé oportuna, esta fé para o rapto. E neste tempo o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Tem nos mostrado a sua palavra, tem nos revelado o seu segredo, tem se desvelado perante nós. E agradecido a isto estamos. Mais uma vez aqui estamos com esse trabalho que apresentamos todas as segundas-feiras pela permissão do Senhor, enquanto tivermos a oportunidade e nos for permitido usar esse meio de comunicação, esta ferramenta tão importante nesse tempo, a internet, e temos a liberdade de estarmos aqui em nosso canal e termos livremente este acesso a seu lar, a seu aparelho, e estamos agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem nos concedido participar e fazer neste tempo, visto que estamos vivendo no tempo tão precioso, o tempo do rapto da igreja. E era necessário, segundo as Escrituras nos afirmam, a abertura da palavra nesse tempo para nos livrar do enredo, do engano, para nos livrar de toda espécie de armadilha do inimigo. O Senhor tem nos atraído para si, temos tido a capacidade de ouvir de Deus, ouvir a sua voz, quando Ele chamou através das Escrituras, sai dela, povo meu. Nós temos saído desta Babilônia, deste engano, desta confusão e temos nos congregado em Cristo. Redenção tem duas partes, sair de e entrar em. Por isso estamos aqui com esse trabalho, como fazemos sempre, todas as segundas-feiras neste horário, em nosso canal, o canal A Voz do Profeta, aqui no YouTube, e tem sido prazeroso, maravilhoso, tem sido um tempo muito tremendo compartilharmos estas coisas que o Senhor tem nos trazido através do mensageiro sétimo, Apocalipse 10, versículo 7. Estamos discorrendo sobre os selos, hoje vamos para o 23º trabalho sobre estes selos e um 9º trabalho exclusivo sobre o 7º selo. Não sabemos quantos programas mais vamos ter e cremos que estamos já na finalização daquilo que propomos em nosso coração de apresentar. Hoje nós vamos falar sobre o 7º selo desde Gênesis até a introdução do milênio. Não é uma frase minha, é uma frase do irmão Brana. Nós vamos ler a citação daqui a pouco e vamos caminhar por algumas escrituras que o Senhor nos trouxe à memória, ao coração, para compartilharmos com cada um de vocês nesta noite. Quero citar aqui o nome daqueles que notificaram sua audiência no programa de segunda-feira passada. Fazemos assim, você que nos acompanhar hoje e deixar aí o seu nome, e importante, a sua cidade para nós é uma forma de incentivo, sabe? E também uma forma de interação e de companheirismo aí, enquanto você está assistindo o programa, está ouvindo a palavra, você deixar o seu amém, o seu apoio, não a mim, mas a Cristo Jesus. E é claro, como seu servo, eu também recebo a minha pequena parcela nesse trabalho. E na segunda-feira passada nós tivemos o irmão Juvens, aqui de Criciúma, também José Jurê, Dete Freitas e Carlos Meurer, Domingos Cordeiro, Janete Mazzucchelli, Nereu Martins, Bete Oliveira,
Rosimere Felipe Cândido, Wilson Adriano, Geraldo da Silva e Lindalva Pedroso, todos estes aqui de Criciúma. Também o irmão Edmilson Feliciano, a irmã Nida, Ailton Silvestre, estes aqui da nossa cidade e região, em Criciúma. Carlos Chiarelli, de Joinville, Yara Gonçalves Laguna, Valmecida Silva Laguna, Jutair Viana Laguna, Jorge Emilson, Goiânia, Moisés Fontes, Goiânia, Mariane Oliveira, BH, Manuel Gonçalves, BH, Geralda da Costa, Ibirité, Minas, Quitéria Ferreira Campos, Juatuba, Minas, Maria Pereira, Campo Grande, pastor Rosvel Pimenta, Belém do Pará, pastor Edivano Antônio, de Caiçara, Paraíba, Daute Medeiros, Cascavel, no Paraná, Jeremias Diogo, Marechal Cândido Rondon, no Paraná, Heleno Oliveira, Vânia Alves, Maringá, no Paraná, Denise Gomes, Rio de Janeiro, pastor Marcelo Vilas Boas, Rio de Janeiro, irmã Norma Correia, Rio de Janeiro, a Lili, a irmã Lorani Reis, Canoas, Rio Grande do Sul, também de Canoas, Orestes Romero, nosso diácono lá em Canoas, Valmor João Alves, Rio dos Índios, Rio Grande do Sul, Valmir José Locatelli, Mussum, Rio Grande do Sul, Martílis Machado, Ibitinga, São Paulo, e Paula Oliveira, Mogi Guaçu. Alguns que não colocaram seus nomes, Avani Bezerra, Gessé Luiz, ou melhor, não colocaram a cidade, né? Avani Bezerra, Gessé Luiz, Jefferson Lima, Anne Medeiros, Marcos Nanes. E também o irmão Enio Gomes, aqui de Criciúma. Deus abençoe a todos estes que comunicaram, também aqueles que assistiram. Da mesma forma, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma oração e vamos iniciar nosso trabalho relativo à palavra nesta noite. Querido e amado Deus, entregamos a Ti a condução desse trabalho, Senhor. Aquilo que temos apontado, aquilo que temos em nossa mente e coração, seja transferido, Senhor, de uma forma ordenada, Senhor, de uma forma clara e de uma forma ungida, Senhor, pois a Tua palavra, ela nunca volta vazia. Ela é como o martelo que esmiuça a rocha, que esmiuça a penha. Que nesta noite, mais uma vez, a Tua palavra tenha o seu lugar em cada coração, Senhor, e a Tua palavra tenha acesso, ó Deus, ao coração da semente eleita. Ajuda-nos, assim eu peço a mim e a meus irmãos que me ouvem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos falar deste assunto esta noite. O sétimo selo, desde Gênesis até a introdução do milênio. Eu vou fazer leitura, antes de lermos a Bíblia, eu quero ler aqui na mensagem o sétimo selo, no parágrafo 78. É um minúsculo parágrafo, mas fala muita coisa. Diz assim: desde lá de Gênesis, este sétimo selo é mencionado desde o princípio, em Gênesis, este sétimo selo. Então veja, desde lá de Gênesis, este sétimo selo é mencionado, desde o princípio, em Gênesis, este sétimo selo. Nós não tivemos ali? Muito importante, desde lá de Gênesis, este sétimo selo vem sendo mostrado. Agora, não está escrito na Bíblia que era o sétimo selo, mas quando nós compreendemos o que é o sétimo selo, então nós descobrimos onde que foi mostrado o sétimo selo desde Gênesis. Por exemplo, Enoque, em seu dia, o sétimo depois de Adão, que foi arrebatado e não viu a morte, Enoque foi o sétimo selo. Desde lá de Gênesis, este sétimo selo é mostrado. José,
ali casando com aquela egípcia e depois redimindo seus irmãos. José entre gentios e judeus. José, o governador, era o 7º selo. Nós temos também por toda a Bíblia, nós temos Moisés ali no primeiro Êxodo, é o 7º selo. Temos Boaz, o 7º selo, e muitas passagens que vêm mostrando o 7º selo. Aqui na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Nós vamos ler nos parágrafos, é o 107, vamos fazer a leitura do parágrafo 107 de Cristo é o mistério de Deus revelado. Vamos ler aqui. Ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Ou seja, o irmão Branham está falando sobre o 7º selo, alguns parágrafos antes. Então ele começa a dizer, ele o tem mostrado ou revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo e expressando qual é a grande meta de Deus. E agora, neste último dia, ele a tem revelado e a mostra. E com a ajuda de Deus, vocês a verão bem aqui nesta manhã. O que o Senhor tem tido em sua mente desde o princípio e o tem expressado. O que o irmão Branham vai mostrar, ele vai mostrar este mistério do 7º selo, este mistério de Cristo, o mistério de Deus revelado, este mistério da segunda vinda de Cristo, este mistério, todo este grande mistério revelado em um propósito tríplice: Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado. Por isso, esse 7º selo, como vimos aqui no parágrafo 78 da mensagem, o 7º selo, desde Gênesis, este 7º selo é mostrado. Agora, recorrendo novamente à mensagem, o 7º selo, agora no parágrafo 231. Nós vamos ter aí para você acompanhar, 231, 232 até o 235. Nós lemos assim: devemos nos lembrar de que este 7º selo é o fim do tempo de todas as coisas. Isso mesmo. As coisas escritas no livro dos 7 selos, selado do plano de redenção, desde antes da fundação do mundo. Tudo é consumado. É o fim do mundo que está se debatendo, é o fim da natureza que está se debatendo, é o fim de tudo. Aí é o fim das trombetas, é o fim das taças, é o fim da terra, é até mesmo o fim do tempo. O tempo acaba. A Bíblia disse que sim. Mateus capítulo 7, capítulo 10 e o versículos do 1 ao 7, o tempo acaba. O anjo disse, o tempo não será mais. Quando isso, nos dias desta grande coisa, acontecer. Tudo acaba neste tempo. No fim deste 7º selo, note, é o fim da era da igreja, é o fim do 7º selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e até mesmo conclui a introdução ao milênio. Isso está no 7º selo. É exatamente como soltar um rojão no ar e esse rojão explode aqui e ele sobe e então explode novamente. Ele solta 5 estrelas. Uma dessas estrelas explode e mais 5 estrelas rebentam dela.
E então uma dessas estrelas explode e mais 5 estrelas rebentam dela. Veja, desaparece gradualmente. Isso é o que o 7º selo. Ele simplesmente termina o tempo para o mundo, ele termina o tempo para isto, ele termina o tempo para aquilo, ele termina o tempo para isto, ele termina o tempo. Tudo simplesmente terminou nesse 7º selo. Então nós vimos aqui que o 7º selo é muita coisa. Na verdade, o 7º selo, quando aqui ele é mostrado, bom, ele vem sendo mostrado em tipos, em personagens, em passagens. Cada vez que Deus faz uma revelação, cada vez que Deus opera algo grande, como citamos em Enoque, em Moisés, em Abraão, em Boaz, e todos aqueles eventos grandiosíssimos que aconteceram no Velho Testamento, vem sendo mostrado em tipo, em sombra, o 7º selo. Mas ele vai acontecer aqui. Apocalipse 10, o irmão Brana falou. Agora, ele não é algo que acontece assim, em um dia, em um momento, em um estalar de dedo. Não. O 7º selo tem processos. Ele inicia, ele se desenrola e ele chega a uma conclusão. Veja, o 7º selo é Cristo. É claro que passamos por esses pontos aí atrás. Não tem como rebuscar todas as coisas. Mas o 7º selo é Cristo, é Jesus Cristo vindo como Boaz lá atrás. Ele veio para redimir Noemi, resgatar a herança de Noemi e veio para casar com Rute, a Moabita. A mesma coisa aqui, Jesus Cristo, o 7º selo. Ele vem e ele tem um mensageiro. Se voltássemos lá no tempo de Boaz, também encontramos lá um chefe dos segadores, a quem Boaz se dirigiu, perguntando quem era aquela moça. Aquela é Rute, a Moabita, e assim por diante, os tipos, as sombras. E aqui nesse tempo, Jesus Cristo, o 7º selo, ele vem, ele tem um chefe dos segadores aqui, ele vai revelar a sua palavra e ele não somente vai casar-se com Rute, ter um casamento aqui com um povo gentil, uma noiva gentia, mas ele precisa redimir Noemi e Israel, e ele precisa resgatar a herança de Noemi, que é a Palestina, a terra. Por isso, o 7º selo vai até a introdução do milênio, porque é Boaz vindo para operar esta redenção em 2 partes, com gentios e judeus, Rute e Noemi, e a herança perdida de Noemi. Então nós vimos que esse 7º selo é Cristo descendo, o anjo forte, é como José indo dar-se a conhecer a seus irmãos, naquele tempo de crise, naquele tempo de guerra, naquele tempo de escassez. Então ele primeiramente despede sua esposa para o palácio. Assim também a noiva é levada ao lar. E o 7º selo, que é Cristo, debaixo da nomenclatura de 7ª trombeta, vai tratar com seus irmãos, com os profetas Moisés e Elias. O 7º selo, vamos ver então, se o 7º selo está desde Gênesis até a introdução do milênio, nós devemos ver em cada tipo, em cada sombra, mas vamos olhar para um personagem nesta noite, que é Abraão. Eu quero recorrer à escritura de Lucas, capítulo 17, versículos do 28 até o 30. Jesus dizendo para seus discípulos, lemos assim: como também aconteceu da mesma maneira, ou melhor, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam,
plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Bom, essa escritura está falando como foi nos dias de Ló. Um pouquinho antes fala também como foi nos dias de Noé. Mas nós vamos tomar aqui esta parte que fala como foi nos dias de Ló. Está falando do juízo que caiu naqueles dias. Está falando do juízo que caiu sobre os incrédulos, os rejeitadores, aqueles que rejeitaram aquela misericórdia que foi enviada a eles. E eles não se arrependeram e eles estavam vivendo aquele tipo de vida. Mas lá nos dias de Ló havia um Abraão que teve a mudança de corpos, havia uma Sara que teve mudança de corpo, e eles puderam trazer o filho prometido em cena, Isaque. Então, mesmo que Jesus disse, como foi nos dias de Ló, nós sabemos que nós estamos vendo os dias de Ló aí sobre a terra. Como falamos outro dia sobre o sétimo selo escondido entre as trombetas. E o sétimo selo está aqui, escondido entre essas trombetas de juízo, para aqueles moradores de Sodoma, Gomorra e as cidades adjacentes. Mas naqueles dias, a plenitude da graça estava lá com Abraão e seu pequeno grupo. Então, Abraão recebe uma visitação. Esta visitação foi Elohim em um corpo de carne, de 16 elementos, um corpo formado do pó da terra, o qual o próprio Elohim, o próprio Deus, que apareceu para Abraão em visões, em sonhos, Abraão ouvia a voz, Abraão o viu de várias e várias formas, mas ele vai aparecer para Abraão, já bem próximo da promessa ser cumprida, ele vai aparecer em um corpo de carne e ter companheirismo com Abraão. Veja o que nós lemos na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 96 até o parágrafo 100. Observem, o último sinal que eles receberam antes que o filho chegasse foi Jeová falando-lhes na forma de um homem. E como eles souberam que era Jeová, é porque ele disse a Abraão, não Abrão. Uns poucos dias antes, Deus tinha mudado seu nome. Onde está Sara, tua mulher? Não Sarai, mas Sara, princesa. E Abraão disse, ela está na tenda de trás de ti. E ele disse, esse é um pronome pessoal. Eu te visitarei de acordo com minha promessa por este tempo da vida. Nos próximos 28 dias, algo vai acontecer a Sara. E Sara na tenda riu-se consigo e disse em seu coração, como poderia isto ser, sendo eu velha, e ter prazer com meu senhor, o qual também é velho, Abraão? E o anjo ou o homem disse, por que disse Sara isso em seu coração? Na tenda atrás dele. Por que disse ela que estas coisas não podem ser? Estão vendo? Um homem em carne humana, como um profeta. Todavia, era Elohim discernindo o pensamento que estava no coração de Sara, de trás dele. Então, nosso assunto essa noite é o sétimo selo, desde Gênesis até a introdução do milênio. E Jesus disse, como aconteceu nos dias de Ló, assim será na vinda do fim do mundo, quando o Filho do Homem, não Filho de Deus, porque Filho de Deus é Deus em espírito. Como Filho de Deus, ele esteve todo o tempo, durante essas 7 eras, esses 2000 anos, com a igreja, sempre, sempre. Só que agora ele vai mudar de dispensação, não Filho de Deus. Quando o Filho do Homem estiver se manifestando. E Filho do Homem é o próprio Deus, em uma presença invisível, agora
manifestado em um corpo humano. Manifestado em um corpo humano. Eu tenho aqui a mensagem: muda Deus seu parecer? É uma pergunta. Muda Deus seu parecer? E nós vamos ler do parágrafo 167 até o 169. Agora nós descobrimos que sua semente real faz a mesma jornada, isto é, a noiva de Cristo. A noiva de Cristo faz a mesma jornada que Abraão fez. E o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar foi quando Deus foi manifestado em um corpo humano e 2 anjos baixaram. Jesus disse em São Lucas 17, versículo 30. Foi a escritura que fizemos leitura ali, né? Jesus disse em São Lucas 17, versículo 30, que, como aconteceu nos dias de Noé, ele contou acerca do tempo de Noé e disse: como aconteceu nos dias de Sodoma, veja, sua vinda. Assim será nos dias quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. Agora, ele nunca disse o Filho de Deus sendo revelado, o Filho do Homem. Agora, Jesus veio em 3 nomes: Filho do Homem, o qual é profeta; Filho de Deus, o qual passou pelas eras da igreja; e então Filho de Davi. E sabemos que Filho de Davi é lá no milênio. E então Filho de Davi. Mas entre o Filho de Deus e o Filho de Davi, de acordo com sua própria palavra e de acordo com Malaquias 4 e muitas escrituras, ele está para retornar à sua igreja como em forma física. Ele está para retornar para a sua igreja em forma física, no povo, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? Agora veja aqui, o irmão Branham diz em seres humanos. Em seres humanos, você está vendo ali, né? Ele diz em seres humanos. É claro, porque esta é a continuidade das Escrituras. A palavra que manifestou em um corpo de um kentuckiano chamado William Marion Branham carregava em si muitos requisitos e muitos cumprimentos. Ele teria que ser um profeta, ele teria que ser como João Batista, um homem do deserto, ele seria, mais uma vez, Elias, ele seria como Moisés, ele seria um ministro da palavra, ele seria um vidente, e tudo isto. Então, quando esta palavra achou um corpo que pudesse expressá-la, então a palavra, Cristo, apareceu em forma física. Mas também segue em seres humanos, porque agora, depois deste profeta, Apocalipse 10, versículo 7, então vem Apocalipse 10, do 8 a 11, que é João, um tipo da noiva, comendo o livro e profetizando mais uma vez, em seres humanos, como sendo um profeta. Está vendo? Agora, quando lá no passado estas coisas tiveram seu cumprimento, como Abraão recebendo a visitação daquele que estava em um corpo humano, em um corpo físico, em um corpo produto do pó da terra, Deus formou um corpo, entrou nele e visitou Abraão junto com aqueles anjos também em corpos feito do pó da terra. Como que eles reconheceram? O profeta disse. Abraão reconheceu que era Elohim, porque disse Abraão. E só Abraão sabia que seu nome não era mais Abrão. Os servos continuaram chamando de Abrão. Sara chamava Abrão. Todos chamavam Abrão. Mas Deus disse, a partir de hoje teu nome não será mais Abrão, mas Abraão. De repente aquele homem caminhante chega ali junto com 2 amigos e grita, Abraão! Então Abraão soube que era seu senhor. Ele disse, meu senhor! Você acha que Abraão ia se curvar diante de um desconhecido e chamar de meu senhor? Meu senhor, com S maiúsculo em nossa Bíblia,
é Elohim, é o Todo-Poderoso para Abraão. Ele sabia que era o próprio Deus que falava com ele desde Ur dos Caldeus, em Gênesis 12, quando ele foi tirado para fora. E ele vem vindo, e separou-se de Ló, e vem vindo até que, depois de 24 longos anos, a promessa vai ser cumprida. Em Gênesis 18, ele recebe esta visitação. O que é Gênesis 18? Gênesis 18 é o mesmo que Apocalipse 10. Gênesis 18 é o 7º selo no tempo de Abraão. Porque logo depois, então, Elohim em um corpo humano e Abraão, o mensageiro do dia, em seu corpo. Só que neste tempo, aí onde fica tão difícil para compreender, para conceber, para aceitar, neste tempo, tanto o mensageiro quanto Elohim manifestaram em um único corpo. Assim como, olhando por outro prisma, virando um pouquinho a palavra como um grande diamante com seus cortes, com seus primas, vamos virar um pouquinho esta joia preciosa chamada a palavra de Deus e vamos olhar agora não como Abraão recebendo Elohim em um corpo de carne, mas vamos olhar como João Batista e Jesus Cristo, o Messias, em seu dia. João Batista, o mensageiro, em um corpo, nascido lá de Isabel e de Zacarias, e o Senhor Jesus Cristo em um corpo, o Imaculado, nascido da Virgem, porque era necessário para executar a expiação. Então temos lá, junto ao rio, o profeta e a profecia. João Batista, o mensageiro, estava ali diante daquele que ele havia precursado. João Batista foi o precursor do Messias. Quando o irmão Brando estava batizando no rio Ohio, aquela bola de fogo desceu e foi ouvido. Assim como João Batista precursou a minha segunda vinda, tu e a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Agora, aqui, esta manifestação, esta revelação desta parte substancial das Escrituras manifestada em um corpo de carne, estava tanto um mensageiro no corpo do Kentakiano, como Jesus Cristo, o 7º selo, manifestando-se ali naquele corpo. E me dá desejo de voltar a ler 269 ou 262 de Os Ungidos dos Últimos Dias. Quando o irmão Branham diz, não é o mensageiro que é o Filho do Homem. Não, não. O Filho do Homem é quem ele está usando. Pode você separar essas coisas, aí é onde parece ser tão difícil. Porque eu vou mostrar aqui numa mensagem. É claro que nós sabemos que o mesmo Jesus Cristo que operou para a abertura destes selos, para a abertura de toda a palavra, o mesmo Senhor Jesus Cristo que operou e trouxe o próprio intérprete, não o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, aquele com as marcas de cravo, não estamos falando disso. Não sejamos nem meninos, nem naturais com relação à palavra. Estamos falando da unção, a unção de revelação. Estamos falando da unção de Cristo em sua plenitude agora, trazendo a segunda manifestação do Filho do Homem na terra. Por isso, ouviu aquela voz desde criança, nunca bebas, nunca fumes, nunca corrompa teu corpo. Há uma obra para fazeres quando fores mais velho. Agora, esta mesma unção que vai trabalhar agora na abertura dos 7 selos, que está ali o próprio 7º selo, o próprio intérprete revelando a sua palavra, porque, ora, quando João olha lá em Apocalipse 5, não havia ninguém digno. Um profeta não era digno, Moisés não foi digno, Samuel não foi digno, Daniel não foi digno, Moisés não era digno, Paulo não foi digno, William Branham não era digno, ninguém era digno. Mas, de repente, o choro de João foi interrompido. Não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá.
quando ele se voltou para olhar para o leão, ele viu um cordeiro ensanguentado. Era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo em forma de cordeiro para expiação. Ele veio lá de onde ele operou aquele sacrifício, e agora chega o tempo dele tomar o livro. Foi dito: este é digno. Mas como que ele ia fazer? Aquilo era um ato simbólico, porque, veja, João olhou um animal. Jesus Cristo, ele foi o cordeiro, mas ele tem o seu corpo literal. Em Apocalipse 10, ele desce e ele vai usar um corpo na terra, um seu mensageiro na terra. Por isso nós vimos algumas vezes aqui na mensagem à Festa das Trombetas, o irmão Branham dizendo sobre o mensageiro do 7º selo. Nós sabemos que em Apocalipse 10, versículo 7, o 7º anjo é um mensageiro do 7º selo. Quem é o 7º selo? O 7º selo é Jesus Cristo, o Cordeiro Palavra, o Cordeiro, o Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. São João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora, mais uma vez, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não se escandalize. É o que Deus está fazendo contigo. O Verbo se tornando carne. A palavra se tornando carne. Não para ter um ministério igual ao do irmão Branham, não para sair 7 vezes ao redor do mundo. Não, nós, em nossa parte que nos cabe como crentes desta palavra, como receptores desta palavra, e, é claro, o ministério quíntuplo também profetizando mais uma vez. É isto que é Deus em carne. É isso que é Deus, o Verbo, em um corpo de carne. É claro que no 7º mensageiro, em William Branham, no Profeta desta Era, ele foi aquela parte substancial das Escrituras que eram necessárias cumprir-se em seus dias. Então, da mesma forma que Deus estava manifestando através dos sinais, das curas, das maravilhas, ele manifestou-se no sentido da revelação. Mas eu quero ler um parágrafo aqui na mensagem perseverante. Mensagem perseverante tem mais de uma com esse título, né? Então eu só vou citar aqui a data do dia 19 de junho de 64. Mensagem perseverante. Eu quero ler este parágrafo aqui, alguns pequenos, para mostrar estas duas unções em um corpo só. Porque lá era Elohim e Abraão. Abraão era o mensageiro do dia. Bom, nós sabemos que Abraham, com H, e Branham, deixa eu pronunciar assim para fazer sentido, 7 letras e uma quase 100% de similaridade das letras. Veja aqui, como também em João Batista é um corpo, Jesus outro corpo, mas nesse tempo ele usaria um corpo só para estas manifestações. Perseverante 206. Ele está conversando com uma pessoa aqui que vai estar para receber oração. Como vai? Nós somos desconhecidos um do outro, eu suponho. A primeira vez que realmente estamos nos conhecendo, não é? A irmã diz: tenho estado nas reuniões. A irmã tem estado nas reuniões, mas quanto a conhecê-la, eu não conheço. O irmão Branham faz uma pausa e então se vira em direção à audiência. A senhora estava pedindo por si mesma. Se crer, essa artrite a deixará. O irmão Branham começa a conversar com alguém na audiência. Sim, ela estava sentada ali, inclinando a cabeça, orando. Sairá se a senhora crer nisto. Seu esposo, o senhor crê que Deus pode me revelar qual é o seu problema? O senhor crê que Deus pode me dizer? O senhor ficou tão feliz em saber que ela ia ser curada disso. O senhor tem problema de próstata que o incomoda. Erga a mão. Aí no 208 nós lemos assim:
Eu nunca os vi na vida. Digam-me o que eles tocaram. Agora só faça essa pergunta. O que eles tocaram? Eles não me tocaram. Eles estão a 30 pés, 9 metros de mim. Mas eles tocaram este sumo sacerdote. Se sou desconhecido de vocês, acenem a mão assim. Vocês dois sentados aqui. Se eu só acenem com a mão assim. Se sou desconhecido de vocês, estão vendo? Estão vendo? Vocês só estavam sentados ali e a senhora estava orando, vejam. E ele, de pé aqui, se virou, exatamente como fez na Bíblia. Não eu me virando, ele me virando. Porque o irmão Branham estava falando da mulher samaritana e Jesus lá junto à fonte. E ele dizia, se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele vai fazer o mesmo que fez lá. E de repente, aquela mulher orando, certamente dizendo, Senhor, faça com que o irmão Branham fale comigo. De repente ele se virou. Ele disse, vocês viram ele de pé aqui se virando? Não eu me virando. Não era mais ação humana coordenada por William Branham. Ele estava perdendo o controle sobre seus sentidos, sobre sua voz, sobre sua visão. Porque o panorama ali saía de sua vista, abria-se visões atrás de visões. Ele estava se virando involuntariamente. Então, de repente, ele disse, vocês viram ele aqui? Se virando, não eu me virando, mas ele me virando. Então, nós temos duas unções, a de mensageiro e a de filho do homem, ali junto no púlpito. Agora, em Gênesis, estamos falando do sétimo selo, desde Gênesis até a introdução do milênio. Então, o sétimo selo não é uma coisa aqui somente... O que é o sétimo selo? Se você perguntar, dentro da estrutura da mensagem, muitos vão dizer, o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E é, mas ela tem o seu desenrolar. Porque dizem é a segunda vinda de Cristo como o rapto da igreja, o sumiço, a transformação. E está errado, porque é Cristo descendo, como Boaz no Velho Testamento, como Abraão. Abraão veio ali como Abraão. Elohim veio em um corpo de carne, visitou Abraão. Abraão já tinha muitas experiências, Abraão tinha o visto de várias e várias formas, mas é a primeira vez que ele ia ver, nós fizemos a leitura ali, a primeira vez que ele ia ver ele em um corpo humano antes do filho prometido chegar, Isaque. Aí ele vem e revela os segredos do coração de Sara e faz uma promessa. Eu voltarei e visitarei Sara daqui a uns dias. Nós vamos ler. Em Gênesis 18, versículo 17, Elohim disse, ocultarei eu alguma coisa a Abraão daquilo que vou fazer? Então nós estamos vendo o sétimo selo lá nos dias de Abraão. O sétimo selo sendo mostrado por todo o transcorrer da Bíblia, e aqui ele chega em seu clímax, em seu ápice, até a introdução do milênio. Ele vem em sombra, desde Gênesis, até que chega na substância. Vamos aqui em Gênesis capítulo 18. Estamos falando de Abraão, o sétimo selo nos dias de Abraão, Gênesis 18, versículo 10. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava à porta da tenda, que estava atrás dele.
E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. E já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Então, a promessa, a visitação de Elohim a Abraão não finda-se com Abraão. Abraão era parte do cumprimento, assim como William Branham foi parte do cumprimento. Agora, a promessa cabalmente vai ser cumprida em Sara. Veja, até mesmo o nosso profeta foi retirado antes, mas haveria de ter uma visitação a Sara. Veja aqui em Gênesis 21, versículos do 1 ao 3. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Então, Deus visita Sara, a mesma visitação. Agora, esta visitação a Sara não fala que ele apareceu em uma luz, não fala que apareceu em uma nuvem, não fala, não, foi aquilo que ele havia falado, ele havia prometido, que ela teria um filho de Abraão. E Deus rejuvenesceu seus corpos. Deus fez uma transformação em seus corpos para que eles pudessem conceber, para que eles pudessem trazer o cumprimento da palavra em suas vidas. Veja, primeiramente, esta promessa, primeiramente em um corpo, o sétimo selo nos dias de Abraão. Veja o sétimo selo que estamos falando, o sétimo selo desde Gênesis a Apocalipse, e tomamos Abraão como nosso tipo nesta noite. Primeiramente, o sétimo selo lá nos dias de Abraão, primeiramente em um corpo de carne, comeu churrasco lá na casa de Abraão, pão com mel, queijo, lavaram os pés daquele homem, teve todo amplo companheirismo, aquela conversa debaixo dos carvalhais de Manre. Primeiramente, Deus apresentando-se em carne, em corpo de carne, junto com Abraão. A segunda parte da mesma promessa é agora em Sara. O Senhor visitou Sara. A conclusão do cumprimento dessa promessa foi quando Sara pegou Isaque em seus braços. Isaque quer dizer riso, toda zombaria, tudo aquilo que falaram de Sara. Sara é um tipo da igreja. Sara, nos dias que Abraão já estava com sua fé em dia, Abraão nunca duvidou, Abraão recebendo visitações, mas Sara, a igreja, ainda em confusão. Será que vai ser comigo mesmo? Não, é impossível. Deus disse assim: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Eu vou te visitar, Sara, vou te dar um templo, te dar um tempo, de acordo com o ciclo da vida. Passaram-se ali o período de um mês, e de repente seu costume de mulher voltou. Voltou a fertilidade para a igreja, para conceber a promessa que ela já sabia, ela estava inteirada. Deus visitava Abraão e Abraão dizia: Sara, nós vamos ter um filho. Eu recebi uma visitação, Elohim se encontrou comigo. Até que ela recebe também aquela visitação, mas pareceu tão natural para ela que ela duvidou. Mas o Senhor, fazendo aquele cumprimento daquele sétimo selo nos dias de Gênesis em Abraão, em 3 partes. Primeiramente só com Abraão, depois com Sara,
debaixo daquilo que Deus havia falado para Abraão, sob a mensagem do mensageiro do dia, Sara está concebendo de Deus, não de Abraão, porque era a promessa de Deus. E depois, Sara com Isaque nos braços. Para concluir, nós vamos ler aqui na mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Alguns parágrafos aqui. Por exemplo, 516. Que o Senhor nos ajude aqui na compreensão e conclusão deste assunto esta noite. Então o corpo noiva deve seguir a cabeça, pois é parte de sua ressurreição e parte do mistério. É impossível que ela não vá. Oh, que coisa! É parte do mistério de Deus. Como Deus se revelou aqui e o ressuscitou pela palavra, deste modo, ele revela a sua igreja e a está ressuscitando pela mesma palavra. É uma parte de seu tríplice mistério. Assim como a cabeça foi tirada da tumba, assim deve o corpo segui-la de volta ao Éden, onde a cabeça da família, o homem, o noivo, a noiva sendo o corpo do noivo, deve seguir a noiva, porque isto é a cabeça, e a cabeça é revelada e volta com vida eterna. E o corpo deve seguir a isso, porque são marido e mulher novamente. E enquanto você está fecundado da mesma palavra, a qual é seu corpo, você tem tomado seu corpo. Tornou-se ele quando você tomou a palavra, não o credo, a palavra. Oh, que coisa! E eu estou lendo alguns parágrafos aqui para irmos na questão do milênio. Agora o 523, né? 523. E o corpo deve seguir a cabeça, como a esposa segue o marido, sendo que Adão não foi enganado. Ele saiu com Eva, Eva foi enganada. Ela estava na transgressão, ou a ressurreição inteira de todo o corpo teria surgido no dia do Senhor Jesus, quando ele saiu da sepultura. Porém, ele teve que redimi-la, a qual é seu corpo. Ela tem de ser redimida a fim de vir para ele. Vocês entendem isso? Oh, que coisa! Veja, não poderia ter acontecido então. A redenção está continuando agora. Agora você vê os selos? Quando ele estava em sua obra mediadora ali atrás, redimindo, porém um dia ele surgirá para tomar este livro que ele tem redimido, e todos que estão neste livro serão ele. Pois esse é o crente, as palavras no livro, e a palavra é ele. E todos que estão nisso, ele surgirá para buscar este livro de redenção, cujos nomes estão escritos no livro antes da fundação do mundo, quando ele foi morto como um cordeiro. E aqui ele está hoje em sua palavra, manifestando a mesma coisa que ele fez ali. Ela não pode reconhecer uma outra liderança. Não, senhor. Não há nenhum bispo, nada. Não há nenhum bispo, nada. Ela reconhece uma só liderança, que é Cristo. E Cristo é a palavra. Oh, que coisa! Eu amo isso. Sim, Senhor. Assim como a cabeça foi levantada da sepultura, deste modo deve o seu corpo segui-la para o Éden. Portanto, o corpo não pode reconhecer nenhuma outra liderança a não ser a liderança da palavra. Nenhuma denominação pode acrescentar nada a isto, pois todo aquele que tirar uma só palavra disto, ou acrescentar uma só palavra a isto, tirou disto. Você está morto, híbrido, bem ali. Ela está aqui atrás, esse testemunho em suas mãos. A imundície das suas fornicações, cometendo em adultério espiritual, contra a mesma palavra que ela afirma crer. Está vendo? Portanto, é a palavra ou nada. Isso é correto. Ele, a palavra, como você sabe que é correto, ele, a palavra, é vindicada. Está vendo? Ele, a palavra, propriamente vindicada, é a liderança, a cabeça da igreja. Ele é a palavra, a liderança. Ele é propriamente identificado, vindicado pelo seu próprio Espírito, estando na própria igreja,
a pessoa revelando-se em vindicação é a prova direta para o corpo inteiro. Você não necessita de credos, então denominações têm perecido, mas a própria liderança reconhecida no corpo por identificações pessoais. Veja, identificando-se, prova a liderança para o corpo. Então, nós estamos unidos sob uma única liderança vindicada, isto é, Cristo, a palavra de Deus, não sob alguma igreja. Porque o irmão Branham está trazendo Eva, está trazendo agora a igreja em tipo, eles foram expulsos do Éden. Agora, debaixo de uma identificação e obediência à palavra, a igreja e Cristo, a palavra, estão de volta ao Éden, que é o milênio. Então, nossa liderança é um reino. O reino de Deus está dentro de vós. Disse a Bíblia, Jesus, o reino. Nós não somos uma denominação, nós pertencemos a um reino. E o reino é a palavra de Deus, feita espírito e vida em nossa própria vida, realizando cada promessa neste dia, como foi naquele dia, quando a palavra e Deus eram um. E a palavra e Deus são um em sua igreja hoje, fazendo-a a liderança do corpo que é redimido, para trazer a mensagem neste último dia e ser levantado dentre os mortos na ressurreição para voltar e restaurar novamente, como Adão e Eva no princípio, no jardim do Éden, o tríplice mistério de Deus, seu corpo. Ó, que coisa! Note atenciosamente agora como em tipos o Israel do passado. Como que Deus veio mostrando em tipos, em sombras, este sétimo selo, agora unindo a igreja, como a expressão do irmão Branham na mensagem ao nascer do sol, agora ele é ela. Estão unindo. Esta união é para o que acontece em uma verdadeira união de um homem com uma mulher, um casamento, um matrimônio, era para trazer filhos, para produzir um filho. Qual é esta união? A união invisível de Cristo e a igreja é para trazer um filho, assim como Abraão e Sara se uniram na visitação para trazer o filho prometido, Isaque, o riso, a alegria. Assim também a igreja tem se unido com Cristo, debaixo desse mistério do sétimo selo revelado, para trazer um filho. Que filho é este? Este filho é Jesus Cristo mesmo, manifestado, revelado em corpos, em seres humanos. Jesus Cristo, o Zoe, Jesus Cristo, o Eterno, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Ele é o Eterno. Ninguém terá vida eterna fora de Cristo. A vida eterna, aquele que tem vida eterna, não permissão para viver. Muitos vão adquirir permissão para viver, os salvos comuns. Mas a noiva redimida, através desta união de Cristo e sua igreja, debaixo da aceitação, o que a noiva diz para o marido? Você aceita? Você aceita esse moço como teu marido? Você aceita Cristo como teu marido? Ele deu a sua palavra. Ele revelou os seus 7 selos. Ele falou através de 7 trovões. Ele nos revelou sua palavra através de seu mensageiro. Você aceita? Você disse sim. Então você está unido. Esta união vai trazer um filho. Esta união vai trazer o filho da promessa. Este filho é o verdadeiro Isaque, que é Jesus Cristo, o eterno, o próprio Deus. Então, marido e mulher, a igreja e Cristo, de volta ao Éden restaurado, que é o milênio. Por isso o sétimo selo vai desde Gênesis até a introdução do milênio. Todo o meio aqui, tudo o que aconteceu aqui. Lembre-se de Esther com Assuero e tudo o que aconteceu aqui quando algo é revelado, quando uma palavra é dada. Então, é o sétimo selo em tipo. Adão e Eva, eles eram para trazer um filho, um outro Adão. Era para trazer os Adãozinhos.
eternos, imortais. Porém, o diabo entrou através da incredulidade e trouxe a semente de discrepância. Mas Deus vem mostrando, até que, como diz o hino que a irmã compôs, aqui está a Eva que não vai cair. Aqui está a Sara, que teve uma visitação. Aqui está o 7º selo, Cristo vindo para ter intimidade com a sua igreja. Por isso, o irmão Branham podia dizer, vocês não estão se alimentando de um homem suas palavras falharão, mas vocês estão se alimentando do infalível corpo-palavra do Filho do Homem. Que o Senhor vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a sua atenção, o seu acompanhamento, que o Senhor encha a tua vida de bem e de graça, e que a palavra do Senhor sempre faça teu coração rejubilar de alegria. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela compreensão, ó Deus, pela aptidão, ó Deus, que o Senhor colocou em nosso coração para podermos compreender estas coisas, que passa por alto do sábio e entendido, mas o Senhor revela aos pequeninos. Graça te damos, Senhor. Abençoa, ó Pai, cada um que nos acompanhou nesta noite, e que a tua palavra, Senhor, seja vivificada em cada coração. Eu posso pregar, falar, mas só o teu Espírito Santo vivifica. Abençoa também nossos irmãos que trabalharam na técnica e a todos, Senhor, que nos acompanharam. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, irmãos e irmãs, um grande shalom. Até o nosso próximo trabalho. Amém.